fiscalização e disciplina, garantia da justiça e impessoalidade, proteção da sociedade, fortalecimento da profissão, além da transparência e segurança jurídica. Por todos esses aspectos, podemos perceber a importância da turma julgadora. Aqui no Cresce Ceará, quem vai falar conosco sobre esse tema é o assessor jurídico do Conselho, Alexandre Gomes. Ele é advogado há 35 anos e presta um serviço de excelência à categoria do mercado imobiliário desde 1993. Obrigado por ter vindo aqui, doutor Alexandre. É um prazer estar aqui com você. Olha, eu já confesso que o doutor Alexandre, ele não é muito de aparecer, ele não gosta muito de dar entrevista, mas não tem como a gente não trazê-lo aqui, porque, na verdade, é o trabalho dele que aparece e a gente precisa contar essas histórias. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Mirelle, estar aqui falando com você. Como é que foi montada a turma julgadora, doutor, aqui no Cresce Ceará? Bem, a turma julgadora, ela decorre de uma norma que existe no regimento interno. Nosso regimento interno, ele possibilita a divisão do plenário em turmas para apreciação dos processos disciplinares. E, especificamente no Cresce Ceará, desde 2016, com a aprovação em plenário do ato 003/2016, foi criada a primeira turma julgadora e regulamentado o seu funcionamento. Então, nós temos já quase 10 anos de funcionamento da turma julgadora no Cresce 15ª Região do Ceará. Uhum. E quando ela não existia, assim, antes, como era que funcionava? Era muito difícil nós darmos vazão ao número de processos, porque nós tínhamos um número muito grande de processos e eram julgados pelos 27 conselheiros, porque o nosso plenário, é composto por 27 conselheiros. Então, você imagina um processo julgado por 27 membros, os 27 podendo se inscrever para tirar dúvidas, para debater o processo. Então, acabava a gente julgando um número bem mais reduzido de processos do que nós queríamos julgar, né? Nós queríamos julgar um processo mais rapidamente, mais célere, e nós não conseguíamos. Então, com o advento da divisão das turmas julgadoras, nós conseguimos dar mais celeridade nos julgamentos. Então, como é que funciona todo esse processo? Até chegar à reunião que nós costumamos acompanhar, a TV Cresce sempre faz a filmagem. Interessante deixar claro também, né, doutor, que todas as sessões de turma julgadora são registradas, né? São filmadas. São filmadas. Por que é dessa forma? Nós fazemos isso até para a confecção da ata com precisão. Então, nós filmamos as atas, as sessões, para a confecção das atas com precisão. Importante. Então, até chegar à reunião que a gente costuma acompanhar, como é esse passo a passo? Nesse passo a passo é importante eu destacar o seguinte, que a turma julgadora, ela julga processos disciplinares e existem dois tipos de processos disciplinares. Existem os processos disciplinares que são originados por auto de infração, que decorrem da ação da fiscalização da entidade, que realizam as diligências. Das diligências sempre ocorrem a lavratura de autos de infração. Então, esses autos de infração dão origem a processos administrativos disciplinares éticos, mas esses originados por auto de infração. Esse é um tipo. E existem processos originados por termo de representação, que são as denúncias e ofícios de autoridades públicas, né? Então, esses são os processos de representação. No caso dos processos por auto de infração, originados por auto de infração, a turma julgadora somente julga em sede de revisão. Ele revisa as decisões de primeiro grau que são adotadas pela Comissão de Ética. E nos processos de representação, a turma julgadora julga em primeiro grau. Então, até que um processo desse chegue, a turma julgadora, o processo de representação, vamos aqui citar como exemplo, ele primeiro passa pela Comissão de Ética, que faz a instrução daquele processo, e quando eu digo que faz a instrução, ele requer as diligências, porventura, que entenda necessárias, faz as oitivas das partes, faz uma audiência de acariação, se for o caso, e aí, a partir daí, monta um relatório e encaminha esse relatório para a turma julgadora, que esse relatório vai servir de parâmetro para a decisão da turma julgadora. Então, nos casos do processo de representação, tem todo esse andamento, e existem os ritos processuais que são estabelecidos pelo um código de processo disciplinar que nós seguimos,
que é estabelecida através de uma resolução do Conselho Federal, que é a resolução 146/82, que estabelece todo o rito processual que nós temos que observar até chegar ao julgamento na turma julgadora. E é importante destacar que nesse procedimento nós notificamos as partes para que participem de todo o procedimento desde o seu início. E eles têm direito de fala, né? Ambas as Sim. partes ao mesmo tempo. Sem dúvida nenhuma. Na oportunidade da turma julgadora, nós notificamos as partes, com a antecedência que o Código exige, para que eles compareçam na sessão de julgamento para exercer o seu direito de sustentação oral, que pode ser pessoalmente ou através de advogado. A gente pode dar um exemplo, mais de um exemplo, de fatos que ocasionaram em uma turma julgadora? Só para as pessoas que estão nos assistindo, no caso corretor de imóveis, como também sociedade, saber em que caso pode fazer uma denúncia que pode ir parar numa turma julgadora. Certo. A sociedade pode vir ao CRES e denunciar todo ato praticado por corretor de imóveis inscrito. É importante destacar isso, porque não é todo o mercado imobiliário que o Conselho pode julgar. Entendeu? O Conselho julga profissionais inscritos. Se porventura um ato foi praticado por uma pessoa que não seja profissional inscrito na entidade, nós vamos averiguar esse procedimento, mas nós encaminharemos para o Ministério Público. E no caso, se for um indivíduo exercendo legalmente a profissão, isso aí já é uma contravenção penal, ele não vai ser apurado num processo de representação. Se tratando de profissional inscrito, qualquer ato que o profissional realize infringindo as normas da entidade, por exemplo, eu vou citar, você pediu um exemplo, vou citar uma apropriação indébita de aluguéis. É um caso que, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria que fosse. E nesses casos de apropriação indébita, é importante a gente destacar aqui que o Conselho tem agido com muito rigor. Então, na maioria das vezes, assim, inclusive que é um entendimento já consolidado no Conselho Federal de Corretores de Imóveis também, o profissional que é flagrado e é provado que se apropriou de valores do cliente, ele está tendo a sua inscrição cancelada pela entidade. E como é feita a escolha dos membros da turma julgadora, doutor Alexandre? Bem, a turma julgadora é nomeada através de uma portaria do presidente e a nomeação é feita entre os conselheiros efetivos da entidade. Então, atualmente nós recentemente foi nomeada a nova composição através da portaria 005/2025 e para não cometer nenhuma injustiça com ninguém, para ler essa composição, eu tomei a liberdade de pegar o celular para ler o nome dos membros, né? Nós temos como coordenador o conselheiro Luiz André Mourão Melo, como secretário Áulio Façanha Antunes, e temos os demais membros: Edson Santos de Souza, Isabelina Fonteles de Farias, Ivan Viana da Costa, Lidomar Rodrigues de Souza Lima e Renato Perdigão Studart. Então, essa é a nossa composição para esse triênio da turma julgadora do CRES Ceará. E, doutor Alexandre, nenhum também pode ter nenhum processo para participar de uma turma julgadora. Existe isso também, essa condição? Sim, nós fazemos essa pesquisa antes, até porque se a gente vai cobrar ética e disciplina, a gente tem que ter um corpo de membros que seja também isento dessas questões, né? Então, a gente faz essa pesquisa antes, todos são membros que não têm nenhum processo disciplinar. E como é que a comissão, ela trabalha, vocês, né, de uma forma geral, para garantir essa imparcialidade? Porque, pelo que o senhor deixou claro, e eu já acompanho também há bastante tempo, e eles fazem questão de ressaltar isso também, a dificuldade de, assim, são corretores que julgam, vamos usar essa palavra, os próprios colegas. Exato. Regimentalmente, a distribuição desses processos ela é feita mediante sorteio. Nós temos um dispositivo que diz que os processos só podem ser distribuídos para os relatores mediante sorteio. É feito um sorteio pela secretaria da entidade e a partir daí é feita a distribuição. Logicamente que se for feita a distribuição e o relator não se sentir à vontade em relatar aquele processo por tratar-se de um profissional em que ele já tem atuado ou que tem alguma relação de amizade ou até de parentesco,
ele, logicamente, vai devolver aquela relatoria, dizer que não é apto a fazer o relatório em razão dessa questão, e o processo será redistribuído, tudo para garantir a total imparcialidade nos julgamentos. As penalidades, elas podem variar desde advertência e multas até a suspensão ou cassação do registro, dependendo da gravidade, é isso, da infração? Exatamente. Quem é que determina? Como é que funciona? As penalidades elas estão previstas em lei. A Lei 6.530, no artigo 21, traz todas as penalidades que o Conselho pode atribuir aos profissionais, que realmente vai desde da advertência, que é a pena mais leve, até o cancelamento do registro. Existem também dispositivos que atribuem determinadas infrações como graves e outras como leves. Então, o artigo 8º do nosso Código de Ética Profissional, que é o Código de Ética Profissional, foi estabelecido por uma resolução também do Conselho Federal, resolução 326/92. O artigo 8º elenca quais são as infrações disciplinares graves e as infrações disciplinares leves. E também existe uma resolução, a resolução 315/91, que traz uma gradação de aplicação das multas, no caso das multas. Então, existem dispositivos legais e existe também o entendimento do relator, quando ele entende que o processo tem ocorrências graves que devem também ser consideradas, mas tudo dentro do parâmetro legal. E vale deixar claro, né, destacar que todos os profissionais têm direito à ampla defesa, como o senhor já falou no início. Sim. O Conselho ele tem por obrigação até de observar vários princípios constitucionais na análise dos processos, que é o princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Então, se um processo nosso sai mal formado, com certeza ele vai ser objeto de uma ação judicial. Então, nós temos todo cuidado com relação a isso. Por exemplo, se no caso, o representado estiver em local incerto e não sabido, né, a gente tem todo um procedimento. Nós mandamos primeiro a comunicação para a RC, se a R retornar sem o cumprimento, nós mandamos uma diligência da fiscalização até lá. Somente se nessas dois fatos não for cumprida a diligência, nós fazemos a publicação por edital. Então, nós temos todo o cuidado com relação a essa questão da análise de oportunizar a sua defesa. Inclusive, na própria sessão da turma julgadora, a gente já colocou aqui, vou ressaltar novamente, as partes são convocadas e ali tem a oportunidade de fazer as suas sustentações orais por si ou por advogado constituído. E já há mais de 30 anos, já são mais de 30 anos dedicados à categoria dos corretores de imóveis. Sim, o CRES, eu costumo dizer que é a minha segunda casa, né? Eu tenho muito carinho pela entidade, até me emociona um pouco. 32 anos, é isso? Eu vou fazer 32 anos em maio. Tenho muito carinho pela profissão de corretor de imóveis, que antes de ser advogado, eu tive registro no CRES, cancelei desde que entrei, desde 93 não sou mais corretor de imóveis inscrito, por causa da incompatibilidade do cargo com o exercício da profissão, mas antes de ser advogado, fui corretor de imóveis, meu número de inscrição é 2368. Se tenho 35 anos de profissão como advogado, de inscrição no CRES, tenho 37, né? Então, tenho muito carinho pela profissão, tenho muito respeito também pela profissão. E o que é que te emociona? Eu gosto muito do conselho, gosto muito da profissão, como eu falei, e me emociona realmente falar sobre esses anos que eu estou aqui à frente da assessoria jurídica. Inicialmente, comecei sozinho no corpo jurídico, hoje já conto com, pelo menos internamente, 6 advogados, fora outros escritórios que nos prestam consultoria. Então, isso me deixa muito feliz. Eu preciso contar que, só entre nós, do orgulho que a diretoria do CRES Ceará tem, os conselheiros, várias gestões que já passaram pelo CRES, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas, não muitas, mas algumas, mas é impressionante esse sentimento de orgulho por ter o doutor Alexandre à frente do setor jurídico do CRES. Então, não posso responder pelo senhor, mas eu acho que essas lágrimas também talvez venham um pouco disso, que eu acredito que o senhor sinta. Sem dúvida.
que existe essa gratidão por parte da diretoria e dos conselheiros também, essa coisa assim, nós temos o doutor Alexandre conosco já há muito tempo. Eu já ouvi isso em corredor várias vezes e eu acredito que o senhor também já deve ter ouvido. Sim, é gratificante, né? A gente trabalhar numa entidade como o Conselho, já passei por vários presidentes e ter esse reconhecimento é fundamental para que a gente continue com todo o gás, desempenhando a função da melhor forma possível. Todo mundo tem muito orgulho, né? A questão das causas. O doutor Alexandre, ele faz um trabalho de excelência, inclusive até em nível nacional. O João Teodoro já o elogiou o seu trabalho. Eu sei que o senhor não gosta muito de dar entrevista, mas assim, eu acho que o seu trabalho sempre vem na frente. O senhor estar aqui hoje é uma consequência de quem o senhor é como assessor jurídico do Cresce. Sim, eu agradeço suas palavras. Assim, realmente o Conselho Federal, em algumas ocasiões, já me requisitou para que prestasse alguns serviços com relação ao processo eleitoral, principalmente, alguns processos administrativos em especial também. E é sempre uma honra, assim, eu estar prestando serviços ao Cresce e ao sistema como um todo. Eu também já tive em outros regionais e sou muito grato pelo que o Cresce me proporciona. E ele é sempre assim, viu, gente? Calmo, tranquilo. Não é só porque está aqui conversando, não. É o temperamento mesmo dele. O senhor, então, a gente pode dizer que conviveu com todos os presidentes? Não. Todos não, mas a maioria, né? A grande maioria. 33 anos? Eu entrei na presidência do Dr. Marcelo Brasil. Dr. Marcelo Brasil, depois do Dr. Marcelo Brasil, teve o Dr. Antônio Armando Cavalcante, a Ayrton Martins, Apolo Scherer e nosso presidente Tibério Benevides. Mas, assim, o primeiro presidente mesmo, que foi o doutor Elano Marinho, eu o conheci, tive o prazer de conhecê-lo, uma pessoa magnífica, mas, infelizmente, na época eu não era assessor jurídico ainda da entidade, não. Uhum. O que o senhor gostaria de dizer para o corretor de imóveis, já que o senhor trabalha, presta serviço há tanto tempo para essa categoria? Eu acho que o corretor de imóveis ele tem que se orgulhar da profissão dele, é uma profissão digna, é uma profissão que proporciona sonhos, né? E, assim, muita gente questiona, mas existem maus profissionais. Existem maus profissionais em todas as profissões. Existem maus advogados, maus médicos. Infelizmente existem maus corretores de imóveis, mas estes, o Cresce está vigilante e punirá com todo rigor aqueles que se desviarem do caminho da retidão, que não aplicarem o código de ética, que não aplicarem as nossas leis regulamentadoras. Então, eu digo para esses que estão trabalhando direito, que continuem, que acreditem que o sucesso virá. Isso é uma minoria, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada por ter aceito esse desafio de estar aqui conversando tanto tempo, olhando para uma câmera. É um prazer, Mirella, é um prazer. Você nos deixa muito à vontade. Parabéns. Obrigado. Pela dedicação, o senhor realmente é muito dedicado ao Conselho. E eu acho que receber esse reconhecimento também da categoria é importante. Até para a gente ter força para seguir em frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um gás a mais. Muito obrigado também. Eu que agradeço. Hoje a gente fica por aqui, mas se você quiser conhecer o trabalho, se você ainda não assistiu, está perdendo tempo. A gente está fazendo uma série no Cresce Ceará por você com vários profissionais. A gente já entrevistou o ouvidor, o superintendente do Cresce, falamos sobre a importância do plano de ação. Então dá uma olhada nos episódios anteriores que você vai ter muita informação importante para a tua profissão. Hoje a gente fica por aqui. Tchau!